Thalita, conta um pouquinho de como esse nome surgiu. Olha, o nome, ele foi entregue. Como assim, Thalita? Você pode explicar mais? Sejam bem-vindos ao Pode Ousar, um podcast De quem ousa agir e faz acontecer. E aqui você pode ousar mesmo, viu? Esse é o nosso primeiro episódio, então eu quero que você que está nos assistindo agora, você vai ativar o sininho e vai também se inscrever no nosso canal, porque toda vez que subir um novo episódio, vai chegar a notificação aí para você. Então não deixe de se inscrever e de ativar o sininho. Estamos aqui com a OuseX Soluções, a Thalita Barbosa, a Thaline Barbosa e a Thalice Barbosa. E hoje nós vamos conhecer como essa empresa surgiu. Thalita, conta pra gente como surgiu a OuseX Soluções. O nome, ele não foi escolhido, ele foi entregue. E sabe como? Eu estava em 2020, meio da pandemia. Eu acho que a pandemia, todo mundo tem uma história, né? Sim. E durante aquela pandemia, no final do ano de 2020, eu pedi o meu desligamento. Eu havia me formado em 2016 e eu tinha feito um PDI para mim na época, onde eu iria trabalhar mais 3, 4 anos para o CLT, porque até então eu não me sentia ainda preparada para abrir uma empresa. E esses 4 anos deu exatamente em 2020, ali na pandemia. E aí eu disse, Senhor, é isso mesmo. Ele é minha filha, é isso. E ali eu confiei, né, acreditei, tive fé, tive ousadia e fui lá fazer acontecer. E esse nome, ele era muito pertinente, ousadia, porque foi um passo de ousadia, foi um passo Sim, de fé. Com certeza. E aquilo soava, sabe, assim, no meu coração, na minha mente. E quando foi pra gente escolher o nome, foi onde veio. Por que não, né, o OuseX? Por isso que eu digo que ele não foi escolhido, ele foi entregue. O nome, ele traz o quê? Quando você vê aqui OuseX, que é o nome da nossa empresa, é ousar 10 vezes mais. Então, assim, não é só ousar, é ousar 10 vezes mais. Que legal, Thalita. E me diz assim uma coisa, como foi que surgiu esse chamado no teu coração de empreender? De onde veio isso? O meu pai, ele foi empreendedor, né? Até hoje, tem 75 anos, mas ele não quer se aquietar dentro de casa. É verdade. Gente, Qualquer coisa ele quer vender. qualquer coisa ele quer vender, mas papai, ele foi, assim, um grande empreendedor. Ele teve 70 funcionários, o ramo dele era um ramo de sorveteria e quebrou nos anos 2000. Então eu tive essa referência dentro de casa com relação ao empreendedorismo. Então aquilo ali estava, eu acho que já no sangue, estava na raiz. Então nos anos 2000, que foi, eu não sei se vocês lembram, né, quem está nos assistindo vai lembrar, houve um apagão. Como o segmento dele era sorveteria, na época todos os postos que ele tinha de quitandas, farmácias, enfim, a venda do picolé, que ele vendia picolé, sorvete, entregaram. Então ali ele perdeu tudo. E aí foi onde começou toda uma vida de escassez, né? Um grande e longo período de escassez. Foram mais de 10 anos nesse movimento de grandes perdas, onde a gente passou por diversos lares e não foi nada fácil. Mas uma coisa que o nosso pai estimulava eram os estudos. Então o que eu tinha em mente era que a minha carreira iria me salvar. Thalita, você falando aí dessa questão, né, do nosso pai, sempre está incentivando a gente a estudar. Eu tenho uma memória muito afetiva. Vocês vão conseguir lembrar também, eu acredito que sim, porque é algo que marcou muito a nossa vida, que quando ele chegava do trabalho, ele sempre levava aquela tabelinha de ABC, tabuada, né? E ele sempre, quando chegava, ele colocava nós três. Cansado, chegou do trabalho, nós três na mesa e ia perguntar o que aprendeu hoje. Qual é o novo escola da casa daquela tabuada ele não É verdade. Toda. É verdade. Então ele sempre teve esse cuidado para estar estudando. Não queria que a gente crescesse
com aquele pensamento de que perderia tudo e ponto final, é aquilo mesmo, enfim. Você tem mais alguma memória daquela época? Como foi que você conseguiu se erguer? Por quantos lugares mais você passou, Thalita? Olha, como eu disse, nós passamos por muitos lares, né? Então, assim, a gente chegou a morar em casa de pessoas de casas cedidas que meus pais conheciam ali durante vendas, porque eles passaram a trabalhar como ambulantes. Uma memória que eu tenho muito forte, que foi quando nós nos separamos. Sim. Cada uma foi morar na casa de uma amiga da época. Meu pai foi para casa da irmã dele, a minha mãe para casa da irmã dela. E nós três, cada uma foi para casa da melhor amiga. Foi a primeira vez, né, Thalita, que a gente se separou. Isso porque anteriormente nós tínhamos tentado morar na casa da nossa tia, que no caso é a irmã da minha mãe. Sim. Mas como lá já tinha 4 pessoas e nós éramos 5, era muita gente em uma casa, então não deu certo. Esse episódio eu me lembro muito e eu acredito que vocês vão poder até relatar de como também foi um pouquinho disso, porque foi onde a gente se separou e ali foi assim, eu acho que a maior dor pra gente foi esse momento da separação. Sim. E o que nos segurava era a gente saber que iríamos voltar a ficar juntos novamente. Verdade. Eu lembro da nossa mãe indo atrás desse sonho de reerguer a família novamente. A mãe, ela sempre teve essa essência nela de reunir a família novamente, de ter o nosso lar novamente. E ela foi atrás, ela conseguiu um lugar nessa invasão e os nossos avós, eles vieram da cidade deles e nos ajudaram a construir ali uma casinha de barro com 2 cômodos, né? Só um quarto e a cozinha. E os 2 cômodos assim, gente, separado por uma cortina, né? Porque verdade. Você já imagina, então só tinha uma cama, todo mundo tinha que dormir nessa mesma cama, 5 pessoas numa cama, tinha uma rede, aí era assim, distribuído, né, daquele jeito. E realmente assim, foi um período muito difícil que nós passamos e assim, para mim a maior dor foi essa separação e nós nos apegávamos a estarmos juntos novamente, era aquilo que fazia a gente seguir em frente. Sim. Então ali o que é que a gente pode até trazer aqui desse momento, a questão da união. Sim. Né? A questão da união, da família, da força. E quando você fala que a mãe teve esse momento nesses andarilhos dela, nessas vendas de ambulante, foi onde ela encontrou essa invasão. Sim. Foi onde nós conseguimos nos reunir novamente. E ali nós passamos a morar juntas. E depois a casa de barro caiu. A casa de barro caiu. Sim, hoje gente. Falando sorrindo, né? Mas isso, hoje nós conseguimos falar sorrindo, mas na época foi bem complicado, porque aí novamente nós estávamos sem lar. Sim. Até porque nós não tínhamos dinheiro nem para levantar, como você bem mencionou, foram os nossos avós que vieram e a chuva veio, derrubou, e aí? Para onde nós iríamos ali novamente? Então, novamente nós estávamos sem lar e fazer o quê, né? Nos víamos numa situação bem difícil, via a dor da nossa mãe, o desespero do nosso pai, sem saber o que fazer. O gerente da onde o papai trabalhava viu a situação dele, que ele não estava bem no ambiente de trabalho. E falando nisso, a gente vê aqui a importância da liderança, do papel da liderança. Aí que você pode notar que o líder dele conseguiu identificar que ele não estava bem, ou seja, aquele negócio que deixar em casa, os problemas de casa, gente, não existe, eles vão atrapalhar. Imagina se o líder dele não tivesse notado, ele poderia sofrer um acidente, porque na época ele trabalhava como pedreiro. Então ali trabalhava com pedras, né, cimentos, maquinários. Imagina se ali ele, com aquela falta de atenção, né, por estar preocupado com a família, acontecesse algum acidente. Né? Então, o quanto que é importante o líder estar atento. Eu digo que um líder, um bom líder, ele tem que entender de comportamento humano, não é gostar de pessoas, ele tem que entender de comportamento. Exatamente. Quais são os anseios, desejos, ele tem que saber sim o nome de todo colaborador, ele tem que saber se tem família, quem é quem da família, o que é que ele gosta, o que é que ele não gosta, porque uma coisa que motiva a Thaline pode ser que não me motive.
Pode ser que se eu der em dinheiro um comissionamento, para uma vai ser interessante, mas para o outro, quem sabe, é pagar um curso, né? Sim. Porque para ela o conhecimento é mais importante. Então esse é o papel da liderança, né? De realmente entender o comportamento humano. E foi exatamente o que aconteceu nessa época. Esse líder percebeu, falou com a gestão maior dessa empresa no qual ele trabalhava. E nos convidou a morar numa casa que tinha disponível. Era né? a casa do morador dessa empresa onde o nosso pai trabalhava. E aí foi onde a gente saímos dessa casa de barro que já havia caído ali e fomos morar nessa casa do morador dentro do ambiente lá de trabalho. E Thalita, e nessa época de chuva, foi um dos motivos que derrubou a nossa casa. Aí essa liderança, né, viu a nossa história, nos levou para morar nessa casa do morador que tinha dentro lá da empresa, desse complexo. Aí se vocês lembram mais, por conta das chuvas, Próximo do rio. era muito próximo do rio e alagou. Vocês lembram disso? Lembram? E aí a gente teve que, mesmo ainda dentro desse complexo, tinha um galpão vago. E eles mesmo assim ainda cederam pra gente ir pra dentro desse galpão. Porque a água subiu nessa casa por ser próximo do rio e não tinha como estar saindo desse ambiente. Aí nós andamos de canoa para chegar até esse galpão e passamos alguns dias nesse galpão. E aí foi quando realmente cedeu as chuvas e aí, né, a gente voltou novamente. A casa foi liberada. Sim, sim. Um bom tempo nessa casa, Sim. não me recordo assim quantos anos, mas foram vários os anos. Mas lá aconteceu um negócio que eu quero que a Thaline fale. Falam só, menino, porque a gente pensa que assim, o negócio tava ruim, mas podia piorar. Faz engraçado, engraçado, mas não começa a chorar. É verdade. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Os nossos pais se separaram. Sabe aquela história do processo, que você tem que passar pelo processo? Pois era justamente isso. Os nossos pais se separaram e nós passamos por esse obstáculo, por esse desafio na nossa família. Essa dor da separação, que é um momento assim delicado, Desafiador, né? desafiador, mas que nós aprendemos muitas coisas e que nos fez o quê? Entrar no mercado de trabalho bem mais cedo. Eu com 14 anos, 16 anos, quando eu entrei no mercado de trabalho, e logo, acho que um ano depois, Isso. foi você, né? Isso, com 16 anos também, porque eu lembro que na época você ainda passou um ano, 2 anos trabalhando sozinha para sustentar. Eu aprendi, tá, gente? Meu salário mínimo, assim, foi um milagre de Deus, realmente. sustentar Assim, 4 pessoas. para 4 pessoas, que no Isso. caso seria nós 3 e a nossa mãe. Uhum. E aí depois foi você, né, Thaline, que entrou no mercado. Casa que mora lá, gato do galpão. Alaga de novo. Aí, agora separa. Eita. E ali a gente aprendemos muito, porque nós realmente assim nos tornamos a responsabilidade muito maior. Ali a gente teve que ter esse papel que era do nosso pai em si, Exatamente. porque como ele estimulava muito a estudar, então era só nisso que a gente pensava, a carreira vai salvar, e ali nós tivemos agora essa responsabilidade Estudar de e trabalhar. estudar e trabalhar. E aí era estudando, era trabalhando o dia todo, Sim. estudando à noite, era o final de semana, mas E aí nós graças se a Deus... formamos, estamos aqui. Eu sou farmacêutica. Eu sou psicóloga organizacional. E eu sou nutricionista. E aí foi quando, bom tempo a gente trabalhando dentro do mercado, gerando as nossas próprias oportunidades. A OZEC Soluções, ela nasceu aí em 2021. Isso. Em 2020 eu saí do CLT. Eu havia colocado dentro ali do meu PDI trabalhar no máximo mais 3, 4 anos para o mercado de trabalho, porque eu realmente não me sentia preparada para abrir a minha empresa antes disso, né? Enfim, aquelas crenças limitantes. E foi quando em 2021, final de 2020 eu pedi para sair. Em 2021 nós abrimos aí a OZEC Soluções. Que legal, Thalita. O pai tá ligando. Oi, pai. Oi. Oi, mãe. Oi. Oi. Tudo bom? Não me pegar não pra ir na praia? Vai, vamos. Que hora? 9 horas, 10 horas. Aí o senhor quer ir hoje ou amanhã?
Amanhã, pra nós cedo, tá Papai não? ligando agora, viu, gente? Querendo ir pra praia. Aí o senhor quer ir cedo, amanhã cedo. É, amanhã quer estar lá também. Pois tá bom. Pois é, tá. Vai me pegar. Tchau. Tá bom, tchau, beijo. Pronto, tchau. E hoje a OZX Soluções já tem 4 anos de mercado e nós atendemos todo o Brasil e internacionalmente também. Nós temos clientes aí em Portugal e nos Estados Unidos. E não só no âmbito na empresa, que é onde a gente vai e implanta práticas de gestão de pessoas, treina, desenvolve gente dentro das organizações, mas nós também formamos outros profissionais Sim. a fazer o que nós fazemos, tá? Porque a gente acredita que quando nós ousamos agir e faz acontecer, nós podemos mudar a nossa vida e E a dos outros. de também. outros, né? Várias E aí histórias. a OZX já vinha aqui refletindo em vários aspectos também. Nós já conseguimos publicar o nosso livro. A publicação, inclusive, o primeiro lançamento foi aqui em Teresina, Piauí, Sim. que é de onde nós estamos falando agora, nesse exato momento. Foi em dezembro. E se você que é aí de São Paulo está assistindo esse podcast ou está aí inscrito no nosso canal em São Paulo, aguarde que teremos nosso lançamento dia 12 de julho. Já anota na agenda Já para anota vocês na não agenda, perderem, né? Não perderem. Traremos mais detalhes do local em si lá no nosso Instagram, Sim. OZX Soluções. E se você também ainda não tem o nosso exemplar, basta você ir no Instagram da OZX Soluções, coloca aí, @OZX Soluções, e aí assim que você entrar no link da bio, você vai encontrar esse livro. Esse livro, inclusive, se transformou em um MBA em gestão de Sim. pessoas, então nós recebemos o convite e hoje é um MBA. Então, assim, se você ainda não quer entrar no MBA, ó, compre esse livro, porque aqui está cheio de aprendizado. E hoje foi o nosso primeiro episódio. Nós estamos muito felizes por você ter ficado até aqui conosco. Muito obrigada e aguarde pelos próximos episódios. Então, vamos lá. Viu? Ela tá gostando. Para! Eu gosto daquele. Teve uma foto que ela falou, eu não entendi. E eu queria falar. Ai, meu Deus! Vai dar certo. E agora vai começar de novo. Não, vai Não, vamos não.